Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! O segmento das peruas foi inaugurado em 1956 pela DKV Universal e de lá para cá foi ganhando espaço nos corações brasileiros. Já há algum tempo, durante os anos 70, as peruas Ford Belina e Volkswagen Variante vinham travando uma bela disputa no mercado nacional, o que despertou o interesse das demais montadoras. Foi quando que quase simultaneamente Fiat e Chevrolet decidiram lançar seus representantes entre os carros voltados para a família. Em 1980, a marca italiana lançava a perua Panorama, derivada do já consagrado Fiat 147. Sem perder muito tempo, a Chevrolet, animada com o sucesso do Chevette, que há 7 anos brigava entre os sedãs médios nacionais, decidiu lançar no Brasil uma versão perua do Chevette, que na Europa já fazia sucesso como o Opel Kadett Caravan. Ela chegava para formar um quarteto de peruas nacionais e abrir um leque ainda maior de opções para os consumidores brasileiros. Acompanhe comigo a trajetória de sucesso dessa simpática perua. Apresentamos a Chevrolet Marajó. Sete anos depois do pequeno Chevette estrear no Brasil, em setembro de 1980, a General Motors apresentava a versão perua para seu compacto. Batizada pelo nome de uma das mais belas ilhas do país, localizada no estado do Pará, a Chevrolet Marajó era lançada no Brasil já como modelo da linha 81. Comercializada inicialmente em duas versões, a Marajó Standard, mais básica, e a Marajó Super Luxo, com um acabamento um pouco mais requintado, trazia como principal diferença a janela central, fixa na versão básica e basculante na versão SL. Com uma carroceria de 3 portas e linhas arredondadas, a Marajó chegava ao mercado brasileiro com um design que chamava a atenção. Inicialmente, a Marajó vinha equipada com um motor 1400, o mesmo do Chevette, que era moderno e atual na época. Com ele, a novíssima perua chegava a 68 cavalos de potência, oferecidos na versão a gasolina e a álcool, alcançando nos primeiros testes realizados a uma velocidade máxima de 142 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em 19 segundos, marcas adequadas para este tipo de veículo, além de apresentar um ótimo desempenho, estabilidade e uma boa média de consumo. O Chevrolet Marajó possuía um estilo equilibrado. As 3 janelas laterais davam a impressão de que a perua era maior, e o desenho da traseira combinava bem com a frente. A enorme porta traseira, com abertura até a altura do para-choque, o que facilitava o acesso ao compartimento, era sustentada por um só amortecedor a gás, e a versão SL trazia como opcional rodas de alumínio com tala de 5,5 polegadas, dando um visual interessante à perua, principalmente se comparado à sua principal concorrente, a Fiat Panorama. Outro atrativo era o porta-malas,
com capacidade para 469 litros, e com os bancos traseiros rebaixados, chegavam a 1.247 litros do espaço livre até o teto, números considerados razoáveis para a sua categoria. Por dentro, assim como no Chevette, a perua Marajó era confortável para 4 pessoas. O nível de ruído era audível, mesmo em médias rotações, caracterizando certo descuido no trabalho de vedação acústica. Trazia bons bancos, de encosto reclinável, boa visibilidade para todos os lados, deixando o motorista bem à vontade para dirigir. O painel de instrumentos era discreto, apresentando apenas o necessário: velocímetro, odômetro totalizador, indicador do nível de combustível e temperatura da água, além de várias luzes espias. Em 1983, a Chevrolet Marajó, assim como toda a linha Chevette, recebia grandes alterações no visual. Inspirada no recém-lançado Monza, a nova frente contava com faróis retangulares, grade única com frisos horizontais e capô mais inclinado e em forma de cunha. As lanternas traseiras também ficaram maiores e retangulares. A Marajó recebia também a gravatinha da Chevrolet bem ao centro da grade, novidade para todos os carros da marca. Por dentro, a Marajó 83 recebia novo painel de instrumentos e um novo volante, além de novas opções de estofamento. No conjunto mecânico, a novidade ficou por conta do novo motor 1.6 a álcool e do câmbio de 5 marchas opcional, que tinha engates mais precisos e macios. Já o motor 1.6 a gasolina, lançado apenas na versão esportiva do Chevette, a SR, passava a equipar agora toda a linha, o que representava mais potência e mais fôlego nas ultrapassagens, principalmente quando carregada com passageiros e bagagens. A nossa querida Marajó contava agora com um desempenho bem mais robusto, condizente com seu tamanho, além de, na versão a álcool, ter se tornado bem mais veloz quando comparada à sua principal concorrente, a Fiat Panorama. Para o ano de 1984, a perua da GM ganhava cintos de 3 pontos autorretrátil com opcional e 11 cores entre comuns e metálicas. Já para o ano de 1985, a já consolidada Marajó chegava com ignição eletrônica em todas as versões, um dado a mais na boa relação preço e qualidade oferecida pela perua da GM. O segmento crescia em 1986 com a chegada das recém-lançadas perua Quantum e Paraty, tornando acirrada a disputa para Marajó, que já começava a apresentar um ar de carro antigo em relação aos seus concorrentes. Na tentativa de modernizar um pouco, a GM passou a oferecer a opção de câmbio automático de 3 velocidades para a linha 86, do Chevette e da Marajó. Com a chegada da Fiat Elba ao mercado brasileiro, a concorrência entre as peruas ficou ainda mais acirrada, o que levou a General Motors a realizar em 1987 pequenas mudanças no visual da Marajó. A grade dianteira foi redesenhada, assim como para-choques que se tornaram mais envolventes, tomadas de ar inferior e lanternas maiores. A Marajó 87 chegava com uma nova opção de acabamento, a SE, mais luxuosa e com painel mais completo, incluindo luzes para controle de consumo. Entre as lanternas, havia uma faixa preta que ajudava a identificar a versão. Em 1988, novas mudanças no acabamento, com o lançamento de um motor 1.6 retrabalhado
que passou a ser chamado de 1.6S. Já a versão SE passava a se chamar SLE, uma padronização com as linhas Monza e Opala. Com a modernização da concorrência, a nossa Chevrolet Marajó perdia cada dia mais espaço no acirrado mercado nacional. E a GM concluiu que era hora de encerrar o ciclo da nossa querida peruinha em terras brasileiras. Já que chegou um pouco tarde ao mercado, a Marajó teve vida considerada curta. Após 9 anos de fabricação e pouco mais de 78 mil unidades vendidas, em 1989 deixava de ser produzida, para dar lugar a uma nova perua, a Chevrolet Ipanema. Hoje em dia, encontrar uma Marajó em perfeito estado é tarefa difícil, mas não é impossível. Restam ainda bons exemplares desta perua valente, que descansam nas mãos de brasileiros fanáticos e apaixonados por uma boa e confiável perua. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre a nossa perua Marajó, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.